foi a negociação possível, só que, falando um pouco das consequências do imaginário social sobre essa anistia dos dois lados, vejam, crimes cometidos por agentes do Estado e crimes cometidos por agentes do Estado sob a custódia do Estado, não um policial que mata polícia não devia nem ser militar, isso é outro assunto, né, devia ser civil, mas mesmo assim, um policial que mata alguém num confronto de rua, num assalto a banco, é uma coisa. Outra coisa é agentes do Estado matarem pessoas, torturarem e matarem, torturarem até a morte, pessoas presas, ou seja, pessoas sob custódia do Estado. Mesmo que tenha sido alguém dos pouquíssimos militantes que de fato atiraram em alguém, de fato mataram alguém, e isso é uma minoria, não é? Os militantes que estavam tentando se organizar para derrubar a ditadura, né, e foram presos, eles foram executados, muitos executados, e muitos sob tortura, que é a pior morte, né? Não é a morte de alguém que vai no paredão, qualquer morte horrorosa, mas a morte sob tortura. Nós que ouvimos os depoimentos da Janaína, que conhece essa realidade, não é? É a forma mais hedionda. E eu admiro, mas com toda a minha capacidade de admiração, os companheiros que não delataram e que morreram. Eu acho que eu delataria. Quando eu penso na situação, quando eu tento me botar na situação, eu acho que eu não aguentaria. Espero que não seja verdade a minha impressão, mas eu acho que uma hora eu diria, tá bom, eu falo, não aguento mais. Então, a tortura é um crime hediondo, praticado por agentes de Estado contra prisioneiros que deviam estar sendo protegidos pelo Estado e que não só machucaram, feriram, aleijaram pessoas, como mataram pessoas. E pior do que a tortura, um crime continuado, que é o desaparecimento de corpos. Nós temos 120, quantos desaparecidos? 123, 132? 136. E numa estimativa, 136 desaparecidos políticos. Ora, o desaparecimento de corpos é um crime mais hediondo do que a morte em tortura. Porque você não só pune, evidentemente de uma maneira, o Brasil não tem pena de morte na lei, não é? Não tem. Então você pune, fora da lei, um militante que queria derrubar uma ditadura ilegítima, né? Você pune, você mata e você desaparece com o cadáver. E esses que continuam desaparecidos, que nem durante a investigação da Comissão da Verdade, o Estado, já em plena democracia, não entregou nada, as 3 armas, né? Exército, Aeronáutica e Marinha. Não, o arquivo da Marinha foi aberto. Um arquivo da Marinha foi aberto e alguns nomes apareceram. Pelo menos se sabe que essas pessoas foram mortas nas dependências da Marinha. Os outros, nada. Então, foi uma comissão da verdade, que não foi da verdade e da justiça, não é? Não foi como na Argentina, por exemplo, que a gente vê até hoje, na época da comissão da verdade, eu fui visitar os 3 países que tiveram ditadura. Na Argentina estavam julgando ainda seus torturadores, já o último escalão de responsabilidade, e, no entanto, torturadores. Estavam sendo julgados ainda, né? O Chile, Pinochet foi preso, enfim, extraditado, depois voltou, quer dizer, ele fugiu, ele se exilou, e depois foi trazido de volta, né, para cumprir pena. Então, o Brasil fez uma anistia para os 2 lados, talvez a Janaína possa explicar melhor as razões dos familiares de mortos e desaparecidos de terem aceito essa negociação, não é? Não aceitaram? Foi imposta? Depois a Hermínia Maricato falou que houve uma pressa em liberar os parceiros que ainda estavam presos. Bom, mas enfim, foi um erro porque passou para a sociedade a impressão, a não ser quem era muito politizado, mas quem, numa época de imprensa não tão livre, totalmente livre, numa época era sempre comprometida com alguma classe social, mas imprensa censurada mesmo, e estava começando a aumentar a liberdade de imprensa. A ideia de se anistiar 2 lados gera na população, e principalmente entre as pessoas menos informadas, a ideia é que eram 2 lados em luta, como uma guerra. Numa guerra, os 2 países mandam seus exércitos para se confrontar. Não eram 2 lados em luta nessas condições. Era o Estado brasileiro, o aparato de segurança do Estado, que tem que proteger qualquer cidadão sob sua custódia, e cidadãos brasileiros que estavam lutando contra a tirania. Não tem nenhuma simetria entre esses 2 lados, né? E os crimes praticados contra a tortura são crimes hediondos, são crimes não anistiáveis.
Então, essa anistia dos dois lados bagunçou muito. Claro que houve uma felicidade, uma alegria, voltaram os exilados, a música do João Bosco e Aldir Blanc sobre a volta do irmão do Enfio virou o hino da anistia. É claro que foi um momento muito jubiloso, principalmente para pessoas como eu, que eram de esquerda, mas não tinham perdido familiares, não estavam procurando pessoas desaparecidas. Então, a sensação era de alegria e de liberdade. No entanto, as polícias continuaram militarizadas, a violência social no Brasil continua. A polícia, essa é uma pesquisa de um livro chamado O que Resta da Ditadura, da Boiteno também, e está aqui, exato. Esse qual é? Ah, não, tá. Bom, é muito parecida a capa. É o que resta da ditadura? É o que resta. Há uma pesquisa citada numa desses ensaios desse livro, dizendo que acabada a ditadura, a polícia continuou matando, e continuou matando mais. Já não era mais aquela perseguição, digamos, entre aspas, organizada contra os inimigos da nação, que seriam os que lutavam por direitos humanos e pela democracia, mas a polícia hoje mata nas periferias, mata por nada, mata para mostrar serviço, mata tirando voz do helicóptero, uma bala na cabeça, bom, a continuidade disso se revela nas escolhas recentes que a população brasileira fez. Não só de eleger um presidente que defende o torturador, que elogia o torturador. Ele interrompeu uma sessão da Câmara dos Deputados em Brasília, na época da Comissão da Verdade, para elogiar o coronel Brilhante Ustra, e não foi cassado por quebra de decoro, que é muito estranho, mostra também uma tibieza do Congresso, não é? E hoje temos essa pessoa, que a gente não precisa dizer o nome, presidindo o Brasil, fazendo apologia da arma, ou seja, de atirar mesmo. Temos um prefeito e um governador do Rio de Janeiro, que é exatamente isso, que eles consideram uma política de Estado para combater a criminalidade, né? E o Brasil se tornou mais violento do que já foi, e agora mais desigual novamente do que já foi, né? Essa teoria dos dois lados não se sustenta, né? E durante a Comissão da Verdade, quanto tempo eu tenho, Pedro? Tá, então bem rápido. A Comissão da Verdade, por ter sido tão tardia, ela não foi tão bem recebida. E durante a Comissão da Verdade, naquelas passeatas de 2013, que eram passeatas um pouco sem rumo, um pouco não se sabe porquê, uma insatisfação, mas que, afinal, ajudaram a criar um clima de opinião que favoreceu o impeachment da presidente Dilma, naquela passeata eu comecei a ver poucos, mas muito significativos como sintoma. Vocês sabem que uma septicemia pode começar com uma infecção na ponta do dedo, mais ou menos isso que aconteceu. Cartazes pedindo intervenção militar. Ou seja, não era por ignorância, é justamente quando, até no Jornal Nacional, apareciam de vez em quando algumas notícias sobre algumas descobertas da Comissão da Verdade. O único desaparecido político que a gente descobriu saiu no Jornal Nacional quando o corpo do Jango foi trazido do Uruguai para ser enterrado com honras de chefe de Estado. Saiu no Jornal Nacional. Eu digo Jornal Nacional porque é o mais expressivo, né? O que mais atinge mais gente. Então, as pessoas acompanharam o trabalho da Comissão da Verdade, relativamente foi divulgado. E aí se cria essa famigerada teoria dos dois lados, que desmoraliza o trabalho da comissão, como se fosse uma investigação pouco parcial, né? Pouco imparcial, e se começa esse tema, a volta que voltou da ditadura militar, é um tema que veio tão tarde, talvez tenha causado tão mal-estar, que favoreceu que uma parte da direita começasse a defender. Tá? Então, agora nós não estamos exatamente numa ditadura, mas não sei se moralmente para nós não é pior. Nós estamos com um ditador eleito, nós estamos com um matador eleito, com a ajuda de uma fraude no WhatsApp que o Supremo não apurou a tempo. Né? Agora começa a falar disso. Então eu nem sei falar sobre esse assunto, talvez nas perguntas eu faça uma pergunta para o Renan. O que é essa história desse superpoderes arbitrários do Supremo? Mas é isso aí, obrigada.